It's worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. Sejam todos bem-vindos. Hoje daremos início a uma série de 3 partes da nossa videoaula número 8, que tratará sobre aterramento elétrico conforme a NBR 5410 de 2004. E para iniciarmos essa primeira parte, o assunto será esquemas de aterramento. O que você deveria saber e nunca te disseram. Quando resolvemos escolher esse tema, ficamos a imaginar a complexidade que envolve o sistema de aterramento. Haja vista que existem 3 normas que tratam ou especificam o sistema de aterramento na sua configuração, geometria e infraestrutura. E daremos ênfase à NBR 5410 na sua revisão em 2004, com as suas devidas considerações e quais as importâncias que o sistema de aterramento tem para as instalações elétricas em baixa tensão. Porém, primeiro, para começarmos a entender o que é o aterramento elétrico, tivemos que consultar a NBR 5456 de 2010, que é a norma da eletricidade geral, terminologias. Norma essa que todos os estudantes, técnicos e profissionais engenheiros da área elétrica devem conhecer e saber as suas terminologias. Então, aterramento, segundo a 5456, é uma ligação elétrica intencional e de baixa impedância com a terra. Aqui destacamos 2 palavras-chave: intencional, cujo significado é proposital, e de baixa impedância, ou seja, um caminho mais curto e rápido para escoar a corrente de falta e fuga existentes nas instalações elétricas. Sabendo-se dessa terminologia, tivemos a curiosidade de pesquisar no texto da 5410 a tamanha complexidade que é dada ao sistema de aterramento. São mencionadas 160 vezes a palavra aterramento em seu texto. Então, esse item é bastante relevante e complexo, porém, alguns conceitos não são interpretados de forma correta. Haja vista que existem, além da 5410, mais 2 normas que tratam sobre aterramento elétrico: 5419, revisão 2015, e 14.039, revisão 2005. Respectivamente, uma trata sobre aterramento para o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, SPDA, e a seguinte trata sobre instalações elétricas em média tensão. Porém, ambas possuem algo em comum.
um único sistema de aterramento. Porém, vamos iniciar com o que trata a 5410 sobre esquemas de aterramento. O que seriam esquemas de aterramento? A 5410 fala que as figuras que iremos ver posteriormente são interpretadas de forma genérica. Ou seja, os exemplos dizem respeito a sistemas trifásicos. As massas indicadas não simbolizam um único, mas sim qualquer número de equipamentos elétricos. Além disso, as figuras não devem ser vistas com conotação especial restrita. Deve-se notar, neste particular, que como uma mesma instalação pode, eventualmente, abranger mais de uma edificação. Destacamos algumas palavras-chave na parte final desse texto, onde trata que as massas devem necessariamente compartilhar o mesmo eletrodo de aterramento, se pertencentes a uma mesma edificação, mas podem, em princípio, estar ligadas a eletrodos de aterramento distintos, se situadas em diferentes edificações, com cada grupo de massas associado ao eletrodo de aterramento da edificação respectiva. Então, daremos início aos esquemas de aterramento, onde são definidos através de simbologias, nas quais as primeiras letras que iremos ver representam a situação da alimentação em relação à terra, a segunda letra, a situação das massas da instalação elétrica em relação à terra, e as outras letras, disposições do condutor neutro e do condutor de proteção. As primeiras letras são representadas pela letra T, no qual representa um ponto diretamente aterrado. Este ponto iremos ver em breve, que é o neutro, que é aterrado na origem, ou seja, é um neutro multiaterrado. A letra I representa a isolação de todas as partes vivas em relação à Terra, ou aterramento de um ponto através de impedância. Então, este I representa que o esquema de aterramento possui, na origem, uma impedância conectada em série com o neutro, que é o caso do esquema IT. A segunda letra, que trata da situação das massas da instalação em relação à Terra, é simbolizado também pela letra T, onde as massas são diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto da alimentação. E a letra N representa as massas ligadas ao ponto da alimentação aterrado. Em corrente alternada, este ponto aterrado é normalmente o ponto neutro, como já havíamos mencionado. As outras letras que surgem nos esquemas de aterramento têm a ver com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Se o condutor neutro estiver separado do condutor de proteção, receberá a simbologia S, cuja finalidade é representar a separação em uma parte da instalação do condutor neutro e do condutor de proteção. Já a simbologia C representa as funções de neutro e de proteção combinadas em apenas um único condutor, que a 5410 chama de condutor PEN. Dando prosseguimento, entraremos no esquema TN, no qual é ilustrado por duas figuras, uma
retirada da 5410 e a outra de forma didática para entendermos e compreendermos a representação das alimentações e das massas de uma forma mais simples. O esquema TN fala que um ponto da alimentação diretamente aterrado, que nós já sabemos que é o condutor neutro, na origem, ou seja, na concessionária de energia, sendo as massas da instalação elétrica, podemos entender as massas existentes no cliente, são ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São consideradas 3 variantes, ou seja, 3 formas de ligação para este condutor, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Então, podemos ver nessa figura, temos uma linha imaginária, onde do lado esquerdo está localizada a concessionária, ou seja, o padrão de entrada, e no lado direito, a edificação, o limite entre padrão de entrada e edificação, que é o cliente. Então, no esquema TN, temos 2 cabos distintos, que no caso é o esquema TNS, onde neutro e proteção possuem condutores distintos, saindo do padrão de entrada e indo até o quadro geral de baixa tensão. A segunda variante é o esquema TNCS, é o esquema mais utilizado nas instalações elétricas do Brasil, no qual suas funções de neutro e proteção estão combinadas em um único condutor até a sua chegada no quadro geral de baixa tensão, como a figura mostra. Existe o PEM, assim denominado pela 5410, que sai da concessionária em apenas um único condutor e chega até o QGBT, onde a partir do QGBT será separado em um condutor neutro, aqui no exemplo, para uma tomada e para a massa da instalação, e um segundo condutor, agora de proteção, para os componentes e massas existentes na edificação. A última variante é o esquema TNC, esquema pouco utilizado, com algumas restrições, no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor, na totalidade do esquema. A principal restrição desse tipo de esquema, e por isso é pouco utilizado, é porque o condutor PEM, em sua totalidade, saindo da origem no padrão de entrada e chegando ao destino no QGBT, ele possui um único condutor combinado para neutro e proteção. Uma vez que ocorra alguma problema, avaria ou defeito neste condutor, as instalações elétricas ficarão sem a referência de terra e o retorno do neutro. Ok? Dando prosseguimento, o esquema TT. Esse esquema ele é pouco utilizado aqui no Brasil, tendo a predominância
na Europa e Estados Unidos. O esquema TT possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a eletrodos de aterramento eletricamente distintos do eletrodo de aterramento da alimentação. A figura ilustra que o neutro está aterrado na origem, ou seja, no padrão de entrada. Ele entra na edificação no QGBT e nasce um segundo aterramento, que seria o condutor de aterramento para a instalação. Ambos distintos do padrão de entrada e da edificação. E, por fim, o esquema IT, que basicamente é similar ao TT, porém, a sua grande diferença é que existe na origem, ligado em série com o condutor neutro, uma impedância, na qual tem a finalidade de minimizar as correntes de falta, a primeira e a segunda corrente de falta da instalação elétrica ligada a esse sistema. Principal utilização desse esquema IT em hospitais. Portanto, apresentamos de forma sucinta, objetiva, os esquemas de aterramento que dão origem ao aterramento conforme a 5410. Utilizamos as referências bibliográficas, a ABNT NBR 5410 de 2004, que trata das instalações elétricas em baixa tensão, o livro Instalações Elétricas, 5ª edição, de Ademário Cotrim, e documentos técnicos e registros fotográficos pessoais. Espero que todos tenham gostado. Nosso intuito é procurar ajudar os estudantes, técnicos e profissionais da área de engenharia elétrica. Não se esqueçam de nos seguirem no Instagram, @VHEngenharia, no Facebook, /VHEngenharia, e em nosso canal do YouTube, VH Engenharia e Consultoria. Se inscrevam, deixem seu like, se tiverem alguma dúvida, deixem seus comentários e aguardem a parte 2, que é a continuação dos assunto aterramento elétrico, agora com as infraestruturas do aterramento conforme a 5410. Um abraço a todos.